Primeiro, o estádio do Palmeiras tem que ser interditado. Ou só um estádio é interditado aqui no Brasil? Eu só conheço um estádio que é interditado, só um. Tem que interditar o estádio do Palmeiras, porque participaram funcionários do Palmeiras que estavam dentro do campo. E o clube mandante é responsável. E tem que punir exemplarmente jogador que trocou soco, seja do Palmeiras, do São Paulo, do raio que o parta. Salve, rapaziada! Quanta polêmica no clássico Palmeiras de São Paulo. Teve expulsão, teve briga, teve chute de bandeira, teve objetos arremessados no campo e o Kalil ficou louco. O Kalil entrou em desespero e pede punição ao Allianz Parque, tá, rapaziada? Então bora ver a polêmica toda aqui. Se inscreva no canal, deixa o like e bora pro vídeo. No Rio, o que aconteceu foi que o Bruno Henrique fez o gol e fez aquele gesto de chorar, né, que os flamenguistas fazem porque dizem que os botafoguenses são chorões. E depois ele tomou 4 e era para ter tomado 7. Aí o Gatito foi falar para ele no fim: chora agora, seu babaca, chora aí. E aí o Bruno Henrique não gostou e deu confusão. Aqui em São Paulo, o Nori já falou tudo, eu queria acrescentar só o seguinte, Tomás: o papel nessa, digamos assim, tá todo mundo com os ânimos acirrados no futebol, né? Principalmente entre São Paulo e Palmeiras. Eu queria destacar o papel dos técnicos e dos dirigentes, porque nós não podemos esquecer aquele episódio do Belmonte com o Abel Ferreira no Morumbi, que depois ele pediu desculpas de uma maneira que eu acho que ninguém acreditou, né? E os chiliques que o Abel Ferreira e o Zubeldia têm na beira do campo. Ontem o Zubeldia não estava. Ok, mas ele está no dia. Ele está no dia a dia, ele está no café da manhã, no almoço, no jantar, ele pilha os jogadores de uma maneira absolutamente desproporcional, como o Abel também. Então, veja só, o comandado, ele olha para a beira do campo, ele vê o comandante chutando o microfone, tomando o celular da mão de repórter. Aí ele assiste a coletiva. O treinador levanta do lugar dele na coletiva para bater no repórter. Isso aí passa para o campo. Então nós vivemos realmente um momento. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar, que colabora também para a violência de ontem, essas gozações dos chamados estagiários nas redes sociais, né? Porque o Corinthians ganha do Palmeiras, o cara põe lá uma gozação qualquer. O Palmeiras ganha do Corinthians, o cara... Isso não tem cabimento partindo do clube. Se o torcedor faz gozação, se o torcedor posta alguma coisa engraçada, se o torcedor chega no trabalho ou na escola dele no dia seguinte e tira sarro, é uma coisa. Agora o clube, a instituição, tirar sarro de outra instituição, não pode acontecer. Então, o que nós vivemos ontem, nada foi mais do que o conjunto, né, de fatores que colaboram para essa violência. E agora, o que eu vou cobrar? Primeiro, o estádio do Palmeiras tem que ser interditado. Ou só um estádio é interditado aqui no Brasil? Eu só conheço um estádio que é interditado, só um. Tem que interditar o estádio do Palmeiras, porque participaram funcionários do Palmeiras que estavam dentro do campo. E o clube mandante é responsável. E tem que punir exemplarmente jogador que trocou soco, seja do Palmeiras, do São Paulo, do raio que o parta. Então agora eu vou cobrar aqui. Tem que interditar o estádio do Palmeiras, não sei se por 1, por 2 jogos, é problema do tribunal. E tem que punir exemplarmente jogador de futebol e técnico que pratica ato violento na beira do campo. Perfeito, perfeito. Agora, Kalil, o que aconteceu ontem de diferente do que acontece normalmente no estádio em relação à entrada desses influencers? Não sei, Tomás. Eu Porque só sei que... Eu fico com o receio da gente cobrar algo que talvez nenhum clube faça hoje, né? Que eu só sei que o direito desses influencers, pois youtubers, eu não sei porque a gente entra. Então, a gente entra no estádio do Palmeiras, a gente entra pela garagem, nós vamos a uma mesa de credenciamento, nosso nome está lá, você mostra os seus documentos para provar que você é aquela pessoa, coloca uma pulseirinha igual do Corinthians, igual do Santos, do São Paulo, o credenciamento funciona bem. Agora, eu atualmente trabalho na cabine, eu não sei, seria interessante o Leandro, o Kaique, o Belo falarem alguma coisa, o Fabiano, porque eles vivem isso mais do que a gente, né? Me parece, pelo menos no que se refere aos profissionais que trabalham na cabine, eu não vejo
penetras lá. Ontem, por exemplo, encontrei o Mauro Betti, encontrei o Ulisses Costa, encontrei pessoas que trabalham como a gente. Agora, eu não sei realmente porque, como o Noriega falou, essas pessoas estavam dentro do campo, mas fato é que elas estavam e o clube mandante tem que ser responsabilizado. Se fosse no Corinthians, era o Corinthians, se fosse no Santos, era o Santos. Então, tem que haver punição. Caso contrário, a gente vai continuar, infelizmente, vivenciando essas coisas. Para dar a informação correta, o caso do Fernando Galupo, que trabalha como historiador do Palmeiras. Que é meu amigo, eu gosto dele. Da equipe de comunicação do Palmeiras, ele estava credenciado para estar no campo, a informação que eu apurei foi essa. Ele foi credenciado pelo Palmeiras, por quê? Ele trabalha no Palmeiras para chegar no jogador, olha, você foi requisitado para entrevista, você tem que dar entrevista após o jogo aqui. Essa é a função dele. Por isso que ele estava no campo, foi a explicação que eu recebi do Palmeiras. Tudo bem, se ele está credenciado. Agora, a questão dos gandulas, Tomás, os gandulas são treinados pelos clubes, não só o Palmeiras, hein? Eu tô falando do Palmeiras porque ontem aconteceu no campo do Palmeiras. Eu já vi isso no Corinthians, no Botafogo, no Flamengo, nos clubes do Rio Grande do Sul. Os gandulas são treinados para repor a bola rápido quando é o time da casa, para enrolar quando é o outro time, quando tá ganhando a bola desaparece. Então é isso. É um processo todo ele viciado, que tem que ser combatido, Tomás, para encerrar, com punições. Porque se não houver punição, nós vamos aqui ficar batendo, como dizia nosso amigo Henrique Guilherme, ficar batendo palma para louco dançar, meu. Tá perfeito, cara. Eu entendo que realmente a gente poderia ter né, que as autoridades poderiam ter um rigor um pouco maior com o trabalho dos gandulas. Acho até, já falei isso algumas vezes, que o gandula deveria ser uma preocupação da Federação Paulista, da Confederação Brasileira de Futebol, para evitar esse tipo de coisa. Gandula com jogada ensaiada, gandula que some com a bola. O gandula não deveria interferir no jogo e muitas vezes interfere. E ontem interferiu depois do jogo, inclusive. Mas acho que acho que talvez alguns estádios aí tenham realmente passado batido, poderiam ter sido interditados, mas a Vila, Calil, essa tá no lucro na minha avaliação. Podia ter ficado um ano fechado depois dos eventos em série que aconteceram lá. Eu concordo. Outros estádios poderiam também ter sido interditados, mas eu acho que todos esses que poderiam ter sido interditados estão menos no lucro do que a Vila. Essa podia estar fechada há um tempão depois de tudo que aconteceu lá. Eu discordo, eu acho que o Santos pagou uma punição muito pesada, o Santos jogou várias partidas com o estádio vazio, inclusive nesse campeonato que ele está disputando o acesso, e no ano passado, quando ele foi rebaixado, o Santos disputou 12 pontos com o estádio vazio, ganhou 5, perdeu 7 e foi rebaixado. Acho que o Santos foi muito punido, sim, e os outros também tem que ser. O jogador foi ameaçado, quase foi agredido por torcedor. Sim, mas foi punido. Né? Então, mas foi punido. Muito branda, né, Calil? Mas como se ele foi rebaixado, ele jogou 12 pontos, perdeu 7, ganhou 5. Circunstancialmente ele foi rebaixado. Se ele ganha mais 2 pontos, ele não é rebaixado. Tá aí, rapaziada, que treta é essa? O Calil foi a loucura ali, né, com a situação do jogo ali, né, culpou todo mundo ali, jogadores, né, comissões técnicas, os técnicos, né, ele falou muito do comportamento, torcida, né, torcida arremessando objeto, ele quer punição, porque o Santos foi punido já ano passado e esse ano por causa de problema na Vila Belmiro. Então, rapaziada, deixe sua opinião aí nos comentários, tá? Mais polêmica dessa eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo aqui no nosso canal.